comentário rápido. Galera, eu venho lendo aí, nas últimas horas, comentários sobre a ausência do De La Cruz no Fla-Flu. Para quem não sabe, De La Cruz será preservado, poupado pela comissão técnica por conta de um controle de carga. E aí eu tenho que ler comentários totalmente, perdão a palavra, idiotas, chamando de La Sus, jogador só vive machucado, não tem sequência. Gente, até escrevi isso nas minhas outras redes sociais. Todos sabem que o Meia não rendeu no segundo semestre de 2024, justamente porque não teve um planejamento correto. Usaram o jogador de forma intensa no Carioca e no primeiro semestre de 2024 e depois ele ficou estourado. Na boa, respeito as opiniões, mas não concordo com quem critica essa decisão. E outra, não estamos falando de um Fla-Flu de vida ou morte para o Flamengo. Pelo contrário, para o Flamengo é apenas mais um Fla-Flu. E tem mais, a ausência de De La Cruz ainda vai dar oportunidade de Felipe Luiz fazer mudança na equipe e pensar uma variação tática de olho no restante da temporada. Todo mundo sabia, quando De La Cruz foi contratado, que a parte física não era o forte dele. Todo mundo sabia. A questão é, quando você vai utilizar o De La Cruz? Tem que ter um planejamento. Porque se fizer igual fez ano passado, usa no primeiro semestre todo, de uma forma intensa, aí chega no segundo semestre, acontece o que aconteceu, o jogador com várias lesões musculares. Então tá certo, tem que preservar sim em determinados jogos. Parte física não é forte de La Cruz, tecnicamente falando, joga muita bola, mas a parte física dele deixa a desejar. E se deixa a desejar, o departamento médico tem que fazer um planejamento especial para esse jogador. E por falar em nível técnico elevado, vamos falar do Gerson agora. Porque eu já havia dito para vocês que o Flamengo estava negando proposta. Não tinha nenhuma proposta na mesa do Flamengo do Zenit pelo Meia Gerson. O pai dele veio publicamente reclamar de salário defasado, reclamar de salário. Eu acho que ele até está certo em pedir uma renovação, uma valorização salarial para o Gerson, que de fato tem um salário defasado. Eu vou fazer uma comparação aqui. É praticamente a mesma coisa que o Fabrício Bruno ganhava, e o Fabrício Bruno era zagueiro, tá? Foi vendido recentemente para o Cruzeiro. O salário dele está defasado. Ninguém está falando que não tem que dar uma valorização salarial. Eu só acho que esse assunto tem que ser resolvido entre quatro paredes, preservado. Liga para o Flamengo e fala assim: ô Flamengo, vamos conversar? O salário do Gerson está defasado, ele está jogando muita bola. Agora, é porque não tem como eu cravar que foi ele. Mas assim, o Flamengo já tinha noção disso, que o que estava saindo na mídia sobre uma suposta proposta do Zenit para tirar o Gerson do Flamengo era uma cavada de alguém, mas dá a entender que essa cavada está vindo do próprio Marcão, pela forma que ele falou aí no podcast dele. E aí o Zenit agora publicamente também negou que tenha feito proposta ao Gerson. Então, Flamengo nega, Gerson nega, algumas pessoas que gerenciam a carreira do Gerson também negam. Só nem o Marcão falou publicamente que tem proposta, tá? Quando ele foi questionado nesse podcast, tem proposta? Ah, não sei, deixa o Flamengo falar. Ele também não confirmou. Então ninguém confirma. Então, Flamengo e Zenit negam. Então, aí já basta. Então, eu avisei a vocês, o Gerson não vai sair. Não vai. Pode ficar tranquilo, torcedor rubro-negro, porque o Gerson não será negociado. E aí o Flamengo, já pensando numa outra situação, entrou em contato com o principal empresário do Pulgar, o Fernando, para chamá-lo para uma reunião para tratar da renovação de contrato do Eric Pulgar. Recapitulando, no primeiro momento o Pulgar não queria, tá, a renovação de contrato, já havia dito isso ao Flamengo. O empresário dele, o próprio Fernando, que se reuniu com o José Boto lá nos Estados Unidos durante o período de pré-temporada, disse ao Flamengo que ele não iria renovar. Beleza, o Flamengo falou, tá, mas ele não será vendido, ele vai ficar até dezembro, quando acaba o contrato dele. Agora, o empresário avisou ao Flamengo que o Pulgar quer renovar. O Flamengo falou, beleza, tá bom. E agora o Flamengo entrou em contato com o empresário, dizendo, vamos tratar da renovação? Vamos nos reunir? E aí o Fernando vai conversar com o José Boto para tratar desse assunto. Então, o Flamengo vai avançar aí nos próximos dias na possível renovação de contrato do Eric Pulgar. Quando os dois falam a mesma língua, têm o mesmo desejo, a situação fica muito mais fácil, obviamente, mas eu não vou chegar aqui e vou cravar que o Pulgar vai renovar, porque isso é uma negociação. O Pulgar pode fazer uma pedida salarial, o Flamengo oferecer outra e não chegar no acordo, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que vai ter a renovação de contrato, mas
é apenas achismo, não tem como eu garantir isso para vocês, torcedores rubro-negros. Falar agora do Lohan, que está muito próximo de sair. O Lohan, inclusive, vai fazer exame médico aqui no Brasil para poder assinar com o CSKA. A informação que eu tenho é que em nenhum momento o Lohan pensou em desistir da negociação, nem os empresários, muito menos o Flamengo. Eles estão envolvidos na parte jurídica por conta de uma enrolação na forma de pagamento. E quando eu digo forma de pagamento, é como é que a transferência do dinheiro será feita ao Flamengo, determinado banco. Estamos falando de um clube russo, lá na Rússia tem alguns problemas por conta dessa situação que eu não posso falar aqui, você já sabe qual é, e aí os jurídicos estão conversando entre eles. A ideia dos representantes do atleta é que o Lohan viaje na segunda para a Rússia, faça o exame aqui mesmo, nesse final de semana, e segunda-feira já viaja para a Rússia, o país que o CSKA vai estar presente. Mas ainda não é garantia, mas essa é a ideia dos empresários do Lohan que aconteça. Inclusive o Lohan não está na lista de relacionados, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui, na lista de relacionados para o Fla-Flu desse sábado. Então o Lohan muito próximo de fato de ser vendido. Flamengo e CSKA não tem muita pressa, digamos assim, porque a janela de transferência na Rússia só fecha no fim de fevereiro, então eles estão bem tranquilos em relação a isso. E hoje saiu uma informação do André Rizek. Ele disse o seguinte: após o jogo contra o Sampaio Corrêa, houve uma reunião entre Boto e Felipe Luiz sobre o elenco. A conclusão foi que o elenco tem pontas com as mesmas características de velocidade. O clube está no mercado em busca de um meia ponta com característica diferente. Galera, eu mandei essa informação aqui para pessoas do Flamengo. E vocês vão se recordar, quando o José Boto chegou ao Flamengo, eu falei isso aqui para vocês. Que o entendimento do José Boto era que, de fato, tinha muitas pontas, tem muitas pontas, atacantes pontas, que atuam pela beirada no Flamengo com as mesmas características. Eu falei isso aqui para vocês na ocasião. Agora a novidade para mim seria se o Flamengo fosse atrás de uma contratação para essa posição já nessa janela de transferência. Me garantiram que não, que nada mudou desde essa época para cá. Eles continuam entendendo isso, mas isso não quer dizer que eles vão ao mercado em busca de contratação para essa posição. Inclusive, uma pessoa do Flamengo usou até uma frase que eu achei inusitada: isso não tira o nosso sono, Vene. Isso não tira o nosso sono. Então, a informação que eu tenho, tá bom, é que o Flamengo não vai buscar atacante pela beirada nessa janela de transferência. O foco é o Jorginho, que é questão de tempo para ele assinar esse pré-contrato com o Flamengo. Inclusive, advogados já estão conversando sobre esse assunto. Então, sobre atacante de beirada, eu vi muita gente me questionando aí, me perguntando nas redes sociais. Essa é a informação que eu tenho e eu vou sempre falar isso aqui. Não sou dono da verdade, me responsabilizo pela minha apuração. Posso errar? Óbvio que eu vou errar, sou ser humano também. Mas eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu falo, pelo aquilo que eu apuro. Se eu ficar aqui o dia inteiro pegando notícias dos outros e trazendo aqui para vocês, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Só que eu prefiro fazer dessa maneira. Eu mesmo correr atrás da informação, apurar e trazer aqui para vocês. É como se fosse uma matéria assinada numa redação de um jornal ou de uma TV.